Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Graças a Deus, louvado, engrandecido seja o santo e precioso nome de Jesus, por todas as bênçãos alcançadas, pelas maravilhas do Senhor, amém, queridos? Vamos consagrar o Senhor, mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse domingo, domingo do Senhor, domingo da família, domingo de consagração, de adoração, de entrega, de busca, domingo de renovo, domingo em que Deus preparou e tem preparado para derramar graça, poder e unção sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. A palavra do Senhor está no livro de 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Militar é combater, é guerrear, é permanecer em uma guerra, uma função, em um posto aonde o Senhor, ele nos chamou. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Paulo, ele traz um discurso de ensinamento a Timóteo e hoje para as nossas vidas, nesse dia de hoje não é diferente. Paulo fala isso para nós, para a igreja do Senhor, nesse domingo, nesse dia de hoje, e ele começa a dizer: alimente a sua fé. Hoje, domingo, esse é um dia que o Senhor fala: alimente a sua fé, a boa milícia da fé. O que é a boa milícia da fé? A alusão aos tempos militares tem o propósito de descrever a disciplina e a concentração, o esforço necessário para a conquista da vida eterna. Os cristãos travam uma batalha espiritual diária contra o reino das trevas e contra as próprias vontades. Assim como um soldado na guerra não pode deixar enredar-se por distrações, você não morre. Aquele que não vigia na fé pode cair nas armadilhas do diabo. O que está em jogo é precioso. O que está em jogo é precioso. O que é que está em jogo? A salvação das vossas almas, né? A coroa da vida eterna. Está em jogo a coroa da vida eterna. Portanto, essa recompensa deve ser considerada como maior estímulo para manter a fidelidade. Diante disso, não devemos desanimar perante as lutas, nem por um segundo sequer. Alimente a sua fé. Quero trazer essa palavra hoje como uma palavra rema para a sua vida, para as nossas vidas nesse domingo, sobre alimentar a fé. Como que eu posso alimentar a minha fé? A palavra de Deus fala que a cada um o Senhor deu uma medida de fé. Não é que a minha medida é maior ou isso, deu uma medida. Digamos que o Senhor deu uma medida uniforme a cada um dos cristãos. Você se converte a Jesus Cristo, você recebe uma medida de fé. Essa medida de fé, ela é uniforme, ela é igual. E essa medida de fé que a cada um o Senhor deu, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser exercitada. Lembra lá dos talentos, tal, que o seu Senhor saiu para uma longa viagem, já diz a parábola lá de Jesus, entregou aos talentos, tal, e esperou que ele exercitasse, fizesse alguma coisa. O que deu tanto exercitou, o que deu tanto exercitou, e assim sucessivamente. E teve aquele que ganhou 1 denário. E aquele que ganhou 1 denário, ele não fez nada. Ele simplesmente enterrou com medo do seu Senhor. E quando o seu Senhor voltou, tomou dele e deu para o outro que tinha mais. Então a fé, ela precisa ser alimentada. A nossa fé,
ela precisa ser alicerçada no Senhor e ela precisa ser exercitada para o Senhor, o exercício da fé. Como é que eu exercito a minha fé? Como que eu agrado a Deus? Como que eu me alimento? Como que a minha fé pode ser alimentada de uma forma que agrade o coração de Deus? Primeiro ponto é manter a sua mente ocupada com as coisas de Deus. Não se distraia. Quando Paulo fala aqui para Timóteo, ele fala: Timóteo, meu filho, milita a boa milícia da fé. Guerreia o bom combate da fé. Timóteo, toma posse, Timóteo, da vida eterna, Timóteo, se posiciona, Timóteo, mantenha sua mente com as coisas de Deus, Timóteo. Não deixa a sua mente vazia. Já diz aí o provérbio, né? Mente vazia é oficina do diabo. Mente vazia, quando você se distrai demais, quando você não ocupa a sua mente com as coisas de Deus, quando você está distraído demais, quando você se permite se levar demais, o que acontece? A sua mente, ela é minada por Satanás, ela é bombardeada por Satanás. Eu li aqui a reflexão do dia de hoje, e a reflexão do dia de hoje, ela traz a alusão aos combates da milícia lá daquele tempo, as guerras que aconteciam naquele tempo. Quem era o soldado naquela época que ficava parado no meio da batalha, no meio da guerra? Ele iria ser um alvo fácil. Então hoje, nesse domingo, nesse dia de hoje, o que Deus diz pra gente, pra nós? Se você ficar aí parado, sem exercitar a sua fé, sem alimentar a sua fé, sem colocar a sua mente, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, você vai ser um alvo fácil. Qualquer situação que vier vai te derrubar. Qualquer situação que o inimigo travar contra a sua vida, ele vai te lançar por terra. Primeiro ponto para você alimentar a sua fé, exercitar a sua fé, para você estar iniciado na batalha contra o adversário, é você mantendo a sua mente ocupada com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus. Você precisa estar envolvido no reino, você precisa estar fazendo alguma coisa no reino de Deus, você precisa ocupar um espaço. Do que adianta um soldado na guerra que não faz nada? Ele só vai ser morto, ele vai passar por uma situação para ser morto. Então você precisa alimentar a sua fé. O segundo ponto é a vigilância. Vigiai. Jesus, ele fala: vigiai, para que não caieis em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito vivifica. Vigiai. Hoje é um dia de vigilância. Vigie bastante, porque você está em guerra. Quem está em batalha, vigia. O soldado em batalha, ele está vigilante, ele está atento, ele olha para um lado, ele olha para o outro. Ele está observando tudo, ele está observando todos. Ele sabe que ele está andando em um campo minado. Quem está em batalha, o soldado que vigia, ele sabe que ele está andando em cima de um campo minado. O que é um campo minado? É uma mina, é um campo cheio de bombas para explodir a qualquer momento. Ele está andando em cima de um lugar aonde o inimigo já passou e colocou emboscada. Então ele está vigilante. Ele vigia no que ele fala, ele vigia no que ele vê, ele vigia no que ele escuta. Ele pede a Deus para consagrar os ouvidos deles, para os olhos dele, a voz dele, as palavras dele. Ele está em total vigilância, porque ele está em guerra, ele está em batalha. E quando nós estamos em batalha, nós precisamos andar em vigilância, vigiando. Quando um exército ele ia para a guerra, quando o exército ia para a batalha, tinha toda uma equipe preparada para lidar com aquela guerra, com aquela batalha. A equipe que ia como observadores, a equipe que ia com os escudos, a equipe que ia com as espadas, outros que ia com as flechas, com os arcos, e assim sucessivamente. Todo mundo tinha uma função, todo mundo tinha uma obrigação, todo mundo tinha uma designação pelo seu general. E conosco não é diferente. E o terceiro ponto é orar constantemente. O livro de Efésios fala a respeito disso, das armaduras de Deus, orar constantemente.
Orar constantemente, milita a boa milícia da fé. Milita todos os dias, constantemente, não só no domingo, não só dia de hoje, que é dia de culto, que é dia de celebração, que é dia de estarmos todos reunidos no templo para louvar, para engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Milita a boa milícia. Meu querido, mantenha sua mente ocupada com as coisas de Deus. Se você ocupando a sua mente com as coisas de Deus, do reino de Deus, o inimigo ainda intenta contra você, imagine você com a sua mente vazia. Imagine você ocupando a sua mente com as coisas que não provêm de Deus, com as coisas que não vêm do coração de Deus. Imagine aí você se envolvendo com obras mortas. Imagina aí você andando no meio de pessoas que já estão mortos espirituais. Imagina aí você se envolvendo com coisas imundas pela qual Deus não se agrada. Será que você vai vencer? Será que você vai alimentar a sua fé? Será que você vai dar ferramentas para a sua fé evoluir? Ou será que você não está alimentando a sua carne para que a sua medida de fé que você recebeu, ela comece a se esvair sobre as suas mãos? Então Deus, nesse dia de hoje, Ele nos chama a atenção sobre alimentarmos a nossa fé. Quando eu paro para ouvir o devocional, eu estou alimentando a minha fé. Quando eu paro para ouvir um louvor, eu estou alimentando a minha fé, exercitando a minha fé. A nossa fé é como um ser humano mesmo. O ser humano, ele precisa de alimento pela manhã, ele precisa de alimento ao meio-dia, que é as 3 refeições diárias, e ele precisa de alimento à noite. E sem contar os seres humanos que comem de 3 em 3 horas. E sem contar os seres humanos que comem todas as horas. E a sua fé? Quantas das vezes a sua fé está sendo alimentada? Quando você lê um bom livro de inspiração divina, a sua fé está sendo alimentada. Quando você escuta uma pregação, a sua fé está sendo alimentada. Quando você para você ouvir uma pessoa de Deus, a sua fé está alimentada. Você está exercitando a sua fé, você está alimentando a sua fé. Quando você lê a Bíblia, você está alimentando a sua fé. Quando você começa a adorar a Deus, orar a Deus, você está alimentando a sua fé. Quando você vai à igreja e você passa a ser igreja, se envolve no corpo de Cristo, você também está alimentando a sua fé. Em todas esse banquete aí de alimento para a sua fé, qual delas você hoje usufruiu? Você leu a Bíblia hoje? Já? O primeiro alimento que a sua fé está recebendo é esse agora da palavra, do devocional? Você já orou? Ou você vai orar agora junto comigo? Já estamos finalizando a palavra. Você lê um livro? Você tem um livro de cabeceira, que é aquele livro que nós temos para ler, né? Chamado livro de cabeceira, um livro que você reserva para você ler todos os dias antes de você dormir. Você lê um trecho daquele livro, que é um livro que te embala para dormir. Ou você embala o seu sono, ou você espalha o seu sono com as redes sociais. Como que você está alimentando a sua fé? A sua fé precisa ser alimentada. A nossa fé precisa ser alimentada. Nós precisamos exercitar a nossa fé, precisamos alimentar a nossa fé. Porque quando a sua fé está fortalecida, e aí vem os contra-ataques do inimigo, quando ele vem com a fúria dele, ele não tem espaço. Porque você está com o escudo da fé. Efésios capítulo número 6, dos versos 10 em diante, você recebeu as armaduras de Deus para você entrar nessa batalha e você está com o escudo da fé. E quando você não exercita, você está desarmado na batalha. E aí você se torna um alvo fácil nas mãos de Satanás. Qualquer situação que vem, você está atribulado, você atribula as pessoas à sua volta, você gera problema, você é contencioso, você é contendeiro, você é rixoso, você é falso, você é mentiroso. Você começa a fazer tanta coisa que Deus não se agrada, e a tendência da fé, ela é diminuir. Porque a fé não foi feita para ser paralisada, a fé foi feita para ser alimentada, exercitada, e a fé foi feita para aumentar. Fé é só uma semente. Se tiveres fé
do tamanho deste grão de mostarda, que é uma semente, por menor que seja o grãozinho, mas se exercitar, se achar o alimento certo para a fé ela vai crescer, a fé ela vai tomar lugares grandiosos que Deus quer assim para a sua vida. Então, nesse dia de hoje, nesse domingo santo do Senhor, alimente a sua fé com a palavra de Deus, alimente a sua fé ouvindo as coisas de Deus, ouvindo as coisas do reino, alimente a sua fé vigiando, alimente a sua fé orando a Deus, sem cessar, espírito de oração em tudo que você for fazer, com quem você for falar, o que você está, tudo, alimente a sua fé, exercite a sua fé no nome de Jesus, amém, queridos? Tenha vigilância nesse dia, tome cuidado, bastante cuidado, cuidado com os contra-ataques do adversário, cuidado com as artimanhas de Satanás. Não esquece de uma coisa, você está em guerra, nós estamos em guerra. Milita, pois, a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, pela qual vocês foi chamado e já deu vários testemunhos diante de Deus. Você já testemunhou que você é salvo. Por que não levar a sua salvação a sério? Por que abrir mão de algo tão maravilhoso que Deus te deu, que é a sua salvação? Mas o que preserva a salvação é a fé, porque é pela fé que nós recebemos Jesus Cristo, pela fé nós fomos batizados, pela fé recebemos o Espírito Santo e o arrebatamento também vai ser pela fé. Se você não tiver fé e não exercitar a sua fé e não botar a sua fé em ação, o arrebatamento pode acontecer e você pode ficar, porque a sua fé estava pequena. Mas você vai dizer, Senhor, mas eu crio um dia, mas não foi o suficiente, porque você deixou a fé diminuir e a fé precisa ser exercitada. Então alimente sua fé hoje, nesse dia de hoje, com o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse domingo, agradecendo ao Senhor por essa palavra, agradecendo ao Senhor por esse esclarecimento do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está e vamos orar, em nome de Jesus. Pai, quero agradecer ao Senhor pela sua palavra, agradecer ao Senhor por mais um domingo, agradecer ao Senhor pelas misericórdias, pela graça da vida. Senhor, essa pessoa que está com a fé pequena demais, essa fé que está morrendo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz o exercício da fé, assim como seres humanos, Senhor, precisa alimentar o seu corpo físico, exercitar o seu corpo físico, a nossa fé não é diferente. Deus, libera sobre essa pessoa a força e o ânimo para se alimentar com as coisas celestiais, com as coisas que vêm dos céus, com as coisas do reino, Pai. Leva essa pessoa, Senhor, à vigilância, leva essa pessoa, Senhor, à oração fervorosa, oração de súplica, oração intercessória, oração em línguas. Meu Deus, leva ele, Senhor, a uma vida completamente transformada, transformadora, Senhor, transformada para ele e transformadora para aqueles que estão à volta dele, Pai. Deus, nesse momento eu oro abençoando todo o teu povo, toda a tua igreja, consagro todo, Senhor, e tudo, Pai, para a glória do teu santo nome, que a graça, que a glória, que o poder, que a unção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Shalom.